Vamos nessa então, porque o presidente Jair Bolsonaro recebeu o título de cidadão honorário da cidade de Anguillara Veneta, na região de Vêneto, na província de Pádua, na Itália. A honraria foi conduzida pela prefeita direitista da cidade, Alessandra Buoso. O motivo, a causa dessa homenagem é que o bisavô do presidente da República, Vittorio Bolsonaro, nasceu na região. Após a cerimônia, o chefe do executivo participou de um jantar com outros integrantes da família Bolsonaro no país. O presidente comentou o reencontro com os parentes. Na cidade de Pádua, a polícia usou jatos d'água para conter um grupo de manifestantes que protestava contra o presidente da República. Uma manifestante foi presa. É o segundo dia seguido em que policiais ou seguranças pessoais tiveram que conter manifestantes que protestavam contra a presença do presidente Jair Bolsonaro lá na Itália. Esse é um tema justamente para a gente discutir, para a gente ouvir a avaliação dos nossos comentaristas, a começar por você, meu caro Rodrigo Constantino. Nós tivemos alguns episódios envolvendo agressões tanto dos seguranças do presidente da República quanto policiais italianos em relação a jornalistas que estavam lá exercendo o seu trabalho. Como é que você viu isso? Qual que é a sua opinião? Paulo, boa tarde a todos. Qualquer agressão, é sempre condenável, física ou jurídica a jornalistas, Me causa algum espanto que tem uma turma que dá muito mais destaque a esse tipo de situação, que às vezes tem ali uma confusão, os seguranças estão nervosos, o grupo está tentando se aproximar do presidente, e aí condenam isso como se fosse algum tipo de postura automática e autoritária do governo Bolsonaro contra a mídia. Itália, Vale destacar algumas coisas. Além dessa questão imigratória, que muitos de nós, tivemos essa mesma história de vida, nossos avós, no meu caso, por exemplo, meu bisavô veio da Itália também para tentar uma vida melhor no Brasil. Isso mostra como é que era a situação da Itália naquela época e a promessa que um país como o Brasil oferecia, Isso é importante destacar. Outro aspecto é que o presidente ficou hospedado na Embaixada Brasileira em Roma. Ele divulgou, inclusive, um vídeo mostrando o custo disso para o pagador de impostos, 0,800. Isso também é uma coisa importante porque é um governo que tem tentado, pelo menos, esse tipo de postura, mais espartana, em relação até ao respeito com a coisa pública. E, claro, esse grupelho de protestos, porque, veja, condenar, discordar, atacar, criticar o governo ou o presidente, isso é absolutamente do jogo, é legítimo. Mas esse grupelho que estava ali fazendo muito barulho, e sempre assim, para talvez compensar a quantidade muito pequena, eles tentam fazer barulho com ações, às vezes até violentas, ou protestos muito barulhentos. E é curiosíssimo que alguns deles se manifestaram depois, deram entrevistas, e está lá dizendo que o presidente Bolsonaro representa tudo que eles mais odeiam, o capitalismo opressor, a colonização. Aí você fica pensando, meu Deus, o Brasil deve ser um país realmente muito colonizador, Então, assim, às vezes a gente tem que julgar também um governo pelo tipo de crítico mais barulhento que ele tem, Quer dizer, enquanto que o governo do PT, por exemplo, despertava a revolta popular, donas de casa, trabalhadores honestos indo às ruas criticar e protestar com a camisa verde e amarelo, o governo Bolsonaro, pelo visto, atrai o ódio aí de uma turma que tem verdadeira ojeriza ao sistema capitalista, prefere o vermelho ao verde e amarelo. Alguns, e não são tão aparentemente bárbaros, não, são refinados, advogados, comentaristas de grandes emissoras de televisão. Alguns acham até mesmo que é fantasia de Halloween, assustadora você colocar a camisa do Brasil. Então é com esse tipo de gente que o Bolsonaro, pelo visto, está lidando. Muito bem, meu querido Fábio Piperno, existe um limite dessa história toda, dessa nossa discussão, que é o limite justamente do bom debate, das regras, enfim, da nossa sociedade que nós convivemos. Agora, no caso de ontem, os seguranças do presidente da República agrediram a soco um jornalista. O jornalista caiu, tomou um soco no estômago, chegou até a ter o seu celular apreendido. Como é que você vê isso que aconteceu? Aliás, boa tarde. Isso aconteceu com o premiado repórter Jamil Chad, uma figura quem eu conheço muito bem. Na verdade, mais um episódio lamentável que também não é lá muito... não é exatamente uma
exceção, né? Não exatamente as agressões, mas, digamos, uma certa truculência, às vezes verbal, às vezes um comportamento mal educado aí, direcionado a setores da imprensa, né? Eu diria para você que também na COP26 o presidente optou por gravar um vídeo e não se dirigir ao evento, né? Que reúne grandes lideranças. Eu acho que é importante, sim, estar próximo a essas lideranças. É lá, assim, você não vai... Dessa viagem do Bolsonaro até agora. Veja, Paulo, depende de qual perspectiva você analisa. A gente está observando que a imprensa internacional e vários jornalistas alinhados com alguns jornais que participam do clubinho de esquerda, né? Inclusive esse que o Piperno mencionou, o Jamil Chad, todas essas pessoas elas estão criando a narrativa de que o Brasil é um país pária, de que o Brasil não tem nenhum lugar. Então, elas estão usando alguns fatos, né, algumas anedotas da viagem para tentar construir a ideia de que o Bolsonaro é um líder isolado e de que o Brasil é um país que está sendo rebaixado por essa atitude do presidente. Quando, na prática, o que a gente tem é um governante que, justamente por prezar a soberania, ele foi homenageado naquela cidade da Itália por uma prefeita que é do mesmo partido que defende a soberania. Só que na Europa é muito mais complicado você ter um partido conservador, ou seja, que defenda liberdades individuais, soberania, que seja contra qualquer tipo de governo via instituições suprapartidárias, é muito mais difícil até do que no Brasil, né? Então, não é à toa que há oposição na Europa a essa resistência ao globalismo. E o que a gente está vendo são alguns grupos de oposição próprios da Europa, né, os grupos favoráveis ao globalismo, sobretudo uma certa juventude aí, que eu costumo usar o nome de antifas para caracterizar de maneira genérica, porque como eu já citei aquele livro Bela Baderna, você tem essas táticas, como Constantino escreveu, pouca gente fazendo muito barulho para gerar o quê? Repercussão na mídia, e pela repercussão da mídia, você amplia a sensação de uma oposição. E foi isso que foi feito na Itália, né? Essas mesmas táticas, que a gente aqui no Brasil não tem antifas tão disciplinados, né? Mas na Europa, nos Estados Unidos, esses grupos trabalham um pouco melhor. E ali, eles evidentemente já fazem todo tipo de oposição ao próprio partido, né, conservador, aí que na verdade não é a Liga do Norte, né? Tem um outro nome, e a Identidade e Democracia, mas é descrito aí como ultradireita e etc. O que a gente percebe com a passagem do Bolsonaro pela Europa é justamente toda a oposição articulada pelo globalismo, aproveitando a oportunidade para criar narrativas, imagens e notícias que ajudem na imprensa internacional, que alimenta a imprensa nacional, piorarem, né, darem uma imagem muito ruim de quem é o presidente da República. Eu acho que nesse ponto de vista a gente está na fofoca e na narrativa. E como eu falei outro dia, a política é isso: 80% de fofoca, 15% de narrativa e 5% do essencial. O essencial é o que o Brasil é hoje para o mundo. Hoje, para o mundo, o Brasil é um país que tem uma capacidade de negociar muito diferente da subserviência. E isso, evidentemente, incomoda muito mais do que na era, né, do Fernando Henrique, quando o próprio Brasil se descrevia, segundo o próprio ex-presidente, como potência mediana. Bolsonaro não é o homem que vai dizer que o Brasil é uma potência mediana. Bolsonaro é o homem que defende que o Brasil é uma grande potência. E é por isso, evidentemente, que ele incomoda, né? Serrão, algumas análises eu vi sobre a participação do Bolsonaro no G20 disseram que ele ficou isolado nesse encontro. Como é que você viu a participação dele? Saudações, meus amigos e amados haters. Essa questão do Bolsonaro isolado é muito mais lenda do que realidade. Por quê? Mesmo que Bolsonaro, pelo jeito dele, pelo estilo dele, lobo solitário, ficasse isolado, o Brasil jamais ficará isolado. O Brasil, hoje, concretamente, é o país com a vocação para liderar a economia mundial. Vou repetir. O Brasil é o país com toda a condição para liderar a economia mundial. Nós somos o país hoje onde tem o maior investimento em infraestrutura do mundo. Essa crise, e isso acontece depois de toda a crise do Covidão. Apesar dessa crise do Covidão, apesar de toda a sabotagem interna, que é sempre montada para o Brasil não dar certo. O papo do Brasil, pária do meio ambiente, esse
tema não se sustenta mais. As ações concretas do Brasil para a Amazônia mudam completamente esse cenário. O discurso do presidente, mesmo gravado lá para a cúpula do clima, indica que o Brasil vai num caminho diferente, muito mais responsável do que o dos governos anteriores a Jair Bolsonaro. Então, é preciso que nós comecemos a valorizar, a observar o crescimento diferente do Brasil. O crescimento chinês, por exemplo, no médio prazo, ele não tem sustentabilidade. O modelo chinês é um modelo político autoritário e economicamente insustentável. O que a China tenta fazer agora é um milagre que não vai acontecer. Eles estão tentando incluir uma massa de escravos daquela elite do Partido Comunista, tentando trazê-los para o consumo. Isso é praticamente impossível, porque a escala da população chinesa é gigantesca. Você não vai atender de imediato essa população com um modelo meramente consumista. Então aquilo ali vai ter problema, não demora muito. Ao contrário do Brasil, que é um país que tem todo um potencial para incluir a nossa população na economia. O Brasil só precisa mudar a mentalidade, virar um país capitalista, deixar de ser um país de cartórios, cartéis e corrupção. Isso não é fácil, porque a sabotagem interna aqui é gigantesca. Mas a maioria que começa a ficar maioria esclarecida do povo brasileiro quer que isso mude. E nós vamos fazer a diferença. Chega de bandido. Muito bem, meu caro Rodrigo Constantino, eu já vi que você já foi para o Twitter falar da fala do Piperno em relação à Coreia do Norte. Eu quero que você comente aqui também. Paulo, não tem como não morrer de rir, né? O Bolsonaro quer transformar o Brasil na Coreia do Norte da extrema-direita. Assim, é uma peça de ficção deliciosa. Eu dou o mérito para o Piperno, né? A ciência pipérnica realmente é muito criativa. Na prática, o que temos, né? Na prática, temos isso. Temos um país que está tendo maior noção da sua grandeza, né? Não precisa pedir desculpas ao mundo, não precisa se vender como um pária pedindo migalhas para países decadentes, muitas vezes, inclusive da Europa. Ou então lideranças globalistas que querem apenas explorar o Brasil. Então é um país que conversa de uma postura diferente, de um lugar de fala muito diferente. E isso está incomodando muita gente. Esses advogados, essa turma de esquerda, por exemplo, que acha que a camisa da seleção brasileira é fantasia de Halloween, né? E não um símbolo de orgulho patriótico. Veja que essa COP26, ela toda é uma grande palhaçada, né? Vai um bando de liderança globalista com os seus jatinhos queimando uma pegada de carbono que precisaria de uma cidade inteira média brasileira para fazer rivalidade, né? Debater os problemas mundiais com um grau de alarmismo totalmente infundado, né? Para disseminar pânico e medo e oferecer como solução o quê? O globalismo. O governo mundial de cima para baixo, com tecnocratas e entidades supranacionais controlando todo o jogo e ignorando a Constituição, a democracia, a soberania nacional dos povos. Exatamente o que vimos nessa pandemia, né? Uma corte constitucional ignorando a Constituição, por exemplo, dizendo que a OMS disse tal coisa. Isso é o sonho dos globalistas. Então, eles colocaram o alarmismo ambiental de lado porque veio o presente de Deus, segundo a atriz esquerdista Jane Fonda, né, para a esquerda, que foi a Covid-19, né, originária na China, que, aliás, o presidente Bolsonaro, conversando com o Tedros Adhanom, deu uma boa trollada no líder da Etiópia, um revolucionário marxista que comanda a OMS, né, virando no final e perguntando de onde veio o vírus e rindo, né? A gente vai falar sobre isso, Constant. Pode ficar tranquilo que a gente ainda vai falar sobre a COP26. Eu estou me antecipando em relação à COP, mas o fato é que o Brasil não tem que ter vergonha de falar um pouco mais grosso com essas lideranças globalistas. E isso aí desespera muita gente que adoraria uma postura de subserviência de um presidente brasileiro. Piperno, você. Não, olha, acho que se o Constantino falasse mais uns 30 segundos aí, talvez eu até me convencesse que ele estava virando lulista, porque o presidente Lula tinha muito esse discurso, esses arrobos aí do Brasil gigante, vamos lá, Conselho de Segurança na ONU, vamos explicar para o mundo o que nós fazemos, vamos nos tornar a grande liderança mundial, né? Aquela diplomacia aquela hiperatividade diplomática. Lula queria sul-sul. Lula queria se juntar ao ditador do
também queria lá enfim, a vaga lá no Conselho de Segurança. Foi lá, inclusive, até tratar da questão atômica lá do Irã com uma carta do Obama e tal, que deu uma confusão danada, né? Não tem nada a ver com o Bolsonaro. Era uma diplomacia imperativa, né? Então eu imaginei que enfim, Constantino fosse aí para esse caminho também. Agora, o Bolsonaro de qualquer forma, a Venezuela e China. Pois é, mas num certo sentido, realmente eles caminham em caminhos muito opostos, porque de fato o presidente Lula tinha muito trânsito internacional, ele conversava bem e dava com dinheiro todas essas e lideranças. Distribuía dinheiro para muitos países, né? Também. O nosso dinheiro foi para Cuba, foi para a África, investimentos recordes, desperdiçando o nosso dinheiro. Brasil em último lugar, era Lula. Aliás, o Brasil tinha comércio exterior como nunca e tal, né? Brasil em último lugar, né? Eu prefiro o Brasil em primeiro do Bolsonaro, muito comércio exterior, né? O Brasil tinha mais trânsito aí, você tá de parabéns. E Coreia do Norte, da extrema-direita. Coreia do Norte, da extrema-direita, claro que... Eu tenho certeza que no shoppinho do PSTU você vai ser o cara. Não, eu não circulo no PSTU, Constantino, eu já te falei isso. Agora vamos chamar o VAR para duas piadas, hein? Agora eu vou falar uma coisa, esse deboche seu também vai fazer sucesso entre o pessoal da extrema-direita Bolsolover aí. Fala, Serrão. Duas piadas interessantes. A primeira, essa do Bolsonaro achei bacana. Fiquei imaginando até aqui como seria se o Supremo Tribunal Federal... Que jumboso, né? Se o Supremo Tribunal Federal lá da Coreia do Norte fizesse um desafio ao presidente Gordinho. Olha, acho que ia ser um extermínio. Provavelmente justamente todos os ministros do Supremo estariam na cadeia, né? Então, se o Bolsonaro tivesse alguma coisa a ver com a Coreia do Norte, aí sim nós não teríamos instituições. E mídia, Bruna? E mídia? Como é que seria o tratamento do Kim Jong-un? Estariam todos os jornalistas da Folha na cadeia. Olha, eu vou falar agora, outra piada boa. Outra piada também que me chamou a atenção. Acho que a vovó Mafalda da nossa mídia vai até fazer um editorial sobre isso. Como é que é o sobrenome da prefeita lá italiana que fez homenagem a Bolsonaro? O sobrenome dela é Buoso. Pô, Buoso homenageando o Bozo? Isso vai ser a piada máxima da nossa esquerdalha, né? Que acha que o Bolsonaro é palhaço. Bolsonaro é tudo menos isso. Pipera. Não, veja, ele teve encontros muito animados aí, por exemplo, para falar de futebol com os garçons lá do G20. Falou de futebol com o presidente Alberto Fernandes também, fez algumas piadinhas, foi inclusive comprar salame aí, saindo lá de uma reunião. Ou seja, perdeu mais uma oportunidade de negociar, de conversar com lideranças relevantes. E veja, não é só com o mundo que defende o globalismo, não. Tem muita gente conservadora lá, aliás, o presidente Modi da Índia, Boris Johnson, né? O conservador Boris Johnson, não vamos esquecer, e nem com esses caras ele consegue algum tipo de interlocução. Bruna. O Bolsonaro certamente fez o que ele tinha que fazer ali no G20, né? Que é simplesmente mostrar, de maneira simbólica, inclusive, que o Brasil está em primeiro lugar, né? E todo tipo de negociação, evidentemente, depende do quais são os interesses, e a gente tem aí um ministro das Relações Exteriores para fazer isso. As relações exteriores no Brasil, já desde a época que a gente tinha Ernesto Araújo à frente desse posto, vão bem e obrigado. E repito, o mundo hoje depende muito do Brasil, mais que nunca. Nossa economia está bombando e em breve teremos indicadores impressionantes para mostrar para esse mundo e para essa imprensa que fica detonando o governo brasileiro e desmoralizando nossas iniciativas, pensando que está atacando o Bolsonaro. Na verdade, você está atacando aqueles que estão tentando produzir, atuar de maneira produtiva num país corrupto, cartorial e canalha. E só uma nota final aqui sobre isso, né? As verdadeiras reuniões e eventuais acordos ou conversas mais profundas e sérias acontecem longe dos holofotes da imprensa. Justamente. Essa questão das lideranças é muito mais para consumo externo, para os holofotes da mídia, né? Então, a diplomacia brasileira segue seu trabalho, o Brasil não é pária mundial, não. Fiquem tranquilos. Agora, diante da falta do que atacar, eu entendo, né, que a turma aí da mídia reclame do salame, da compra da conversa com o garçom, ou então, como fez um historiador que cá entre nós, me parece que anda um pouco, Lelé da Cuca, né, disse que o problema foi o presidente ter recusado um café e pedido uma Coca-Cola, um refrigerante. Olha só, isso deve ser
muito interessante, né? Chegar nesse nível de problematização da visita do Bolsonaro é sinal que está tudo muito bem. Não tem mais Bolsonaro é um imperialista, né? Ele agora bebe Coca-Cola em detrimento do café, que é um produto brasileiro. Então ele é um imperialista. Gente, esse tipo de argumento idiotiza o debate. Pipera. Não, eu queria só fazer um comentário em relação ao que disse antes o Serrão, até porque o Bolsonaro também falou para o presidente Erdogan, outro que também não, né, tinha alguma dificuldade para circular, e assim, numa mesa ali de café e tal, né, que a economia do Brasil estava realmente crescendo muito, bombando e tal. E isso deu margem também a muitos comentários jocosos, até porque se é algo que não acontece no Brasil, a gente vê uma economia em expansão. Aliás, as previsões para o ano que vem de grandes instituições são de 0,5% de retração do PIB. Elas estão olhando para os dados tradicionais da economia. São os dados que existem. Nós temos uma economia que está emergindo, que é impressionante. Mas ela é invisível, ela. Né? Não, não é invisível, não. Quem trabalha produtivamente, quem faz análise produtiva e não especulativa da economia, sabe que esse Brasil está crescendo. Então, aguardem. É questão de pouquíssimo tempo.